Senhor Jesus, Mestre amado, Pai querido, mais uma vez agradecemos a Ti, Pai, a oportunidade de estarmos reunidos em Vosso nome, aprendendo um pouco mais da Tua palavra e favorecendo o nosso espírito rumo à nossa evolução. Peço, Deus, que a espiritualidade amiga aqui presente, nossos irmãos de luz, nossos anjos guardiões, possam nos intuir, nos auxiliar, nos guiar no estudo dessa noite. E que a luz que se forme aqui diante desse estudo possa também se estender a todos os nossos afetos, a todos os nossos desafetos, a todos os irmãos que se encontram nas trevas e necessitam da tua bondade, da tua misericórdia, para que através do vosso amor eles possam encontrar também um caminho de evolução. Senhor, dai-nos serenidade, dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria nessa noite. Seja conosco, Pai, assim seja. Assim seja. Muito bom. Capítulo 19. Opa. A fé que transporta montanhas. O poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, neste caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que se possa antever, pelo pensamento, a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui, caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é sempre responsável pela realização das grandes obras. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que sabe esperar,
e também porque, ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza, quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir, pela violência, a força que lhe falta. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. É preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humildade. E aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que de fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, modificando-lhe as qualidades e dá-se a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas, na verdade, eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé. Que bela passagem, né, Gê? Demonstrando para a gente o quanto é importante termos a confiança em Deus, né? Para que a gente possa realmente atingir esse grau de fé inabalável. Sim, e muitas vezes, né, nós esmorecemos diante das dificuldades, sejam, igual falou no texto aqui, sejam elas pequenas ou grandes. Uhum. Então, a gente tem essa dificuldade de manter a nossa fé, de visualizar as coisas já resolvidas. Pelo contrário, a gente visualiza negativamente, e o que faz com que nós tenhamos mais dificuldade, né, de transportar, de passar pelas provações, de passar pelas dores, pelas feridas, porque a gente age em direção contrária, né, ao que a fé pede para a gente, o que a fé determina para a gente, e até a confiança em Deus, entregar nas mãos dele, e confiar. Lógico, cada um tem que fazer a sua parte, né? Não é deitar no sofá e esperar que Deus vai resolver o que é a gente que tem que resolver. Mas a gente tem que ver o que é nosso, o que a gente dá conta de resolver e o que a gente não dá conta, colocar nas mãos dele, que o universo sempre vai trabalhar pelo que for melhor para cada um de nós. E a gente tendo essa fé raciocinada, né, que a gente tem, de sabendo que cada parte tem a sua responsabilidade no atingir a conquista e a realização, Deus faz a parte dele, mas nós temos, como tu disseste, nós temos que fazer a nossa parte. Nossa. E o fazer a nossa parte está em justamente ver as montanhas que a gente precisa transpor, ver os obstáculos que a gente precisa transpor, mas fazer isso com humildade, com paciência, com resiliência, sem a imposição do interesse, do orgulho e do egoísmo. Mas a gente só consegue fazer isso no momento em que faz o mergulho para dentro de si e que busca essa fé ali dentro, no nosso coração, né? No nosso momento de meditação, no nosso momento de oração para com Deus. Eu tive uma situação muito, muito forte hoje com relação a isso, botando a minha fé à aprovação na situação, né? Mas, sinceramente, a partir do momento em que eu confiei em Deus e que realmente que o que fosse feito daquela situação fosse a vontade dele, tudo se resolveu.
Tudo, completamente tudo se resolveu. A partir do momento em que eu me recolhi, saí da espiral do conflito, O controle, né? exato, querendo controlar a situação, eu saí dessa posição de orgulho e de egoísmo e me coloquei como um servidor de Deus, sabe? Que fosse feito a vontade dele, até as ideias na condução pós essa, essa, esse conflito que houve, até mesmo a condução depois foi melhor. Até mesmo isso. A comprovação de quanto essa fé é importante, essa confiança em Deus e o quanto também é importante nós nos tornarmos humildes, humildes e nos colocarmos como servos de Deus mesmo, porque nós estamos aqui para servir, né? Sim. Ele fala aqui, né, que a soberba, o orgulho, ele também é muito prejudicial, né? Não, Porque tem pessoas que têm até o dom de ajudar, e usam isso de forma indevida. Uhum, E compromete a sua evolução espiritual, né? com certeza, com certeza. Fazer uma oração para você, né? Fazer um exemplo da oração. Fazer uma oração para você é uma forma de se conectar com Deus em favor de alguém. Quando eu faço uso desse canal de ligação, pensando no meu bem comum, no meu bem, apenas no meu bem, sabe? Como, por exemplo, para mim rezar para Gessiara, eu tenho que ter um troquinho entrando, sabe? É aí nesse ponto em que pega, em que ainda tem isso. Eu faço uma reza para ti, mas te custa tanto, entende? Ainda a gente tem isso no nosso meio, sabe, na nossa cultura, infelizmente. Mas que bom que a gente faz parte da outra turma, né? A turma que faz o Sim, bem sem olhar quem. sim. Então, seguimos? Seguimos para Jesus no lar. Então tá, capítulo 42. A mensagem da compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Findo o longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o mestre, o celeste mentor, sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal, e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência acentuou o Cristo bondoso. Deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueteados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal, a serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos da bela apresentação. O homem de elevada categoria, que se reveste violento e cruel, é enfermo ainda assim. Compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o, como puderes, e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre,
E quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus. E não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava o sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aquele que censuraram ou amaldiçoam, e além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se enxerga as quedas morais? Jesus fitou-o com brandura e inquiriu por sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram, dia e noite, não contribuirão por si só à aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico, e logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade dos outros. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis, instrumentos da lei que distribui a cada um, segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outro crime, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento e com o gelo da morte. Será que casou os textos? Com certeza, né? E aqui tem um ensinamento daquele olho por olho, dente por dente, né? Muitas pessoas querem fazer a vingança com as próprias mãos. Uhum. Então, quando eu fiz a oração inicial, que eu falei dos irmãos menos esclarecidos, que muitas vezes nos perseguem por erros que nós já cometemos, nessa ou em outras vidas, mas grande parte deles a gente não tem consciência, né? E eles querem, através da vingança, buscar a reparação desses males. E aqui Jesus disse, é o tempo que vai fazer com que esses males sejam reparados, a cada um segundo as suas obras. Então, ninguém precisa buscar revidar, ninguém precisa buscar tirar, né, a satisfação e querer se vingar, porque nós mesmos vamos ter as provas que nós vamos ter que superar em decorrência dos erros que nós cometemos, né? Então, quando ele fala aqui da mulher, ele fala os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não construirão por si só aflitiva punição. Então, assim, tudo que a gente rumina de sofrimento dentro da gente, por coisas, às vezes, que a gente não entende, mas provavelmente é alguma expiação de algum débito que a gente está tendo. Com certeza, e é importante também destacar que ao alimentar a violência, ao alimentar essa vingança tão forte que a gente muitas vezes provocou, é porque nós ainda estamos sentindo aquela dor, sabe? E talvez aos olhos nossos ou dos algozes, a forma dessa vingança deveria ser com a mesma dor que ele sentiu. Sim, E o dente talvez por por dente, olho por olho, né? exato, né? E talvez por conta do desse sofrimento que a gente sente e que a gente experimentou, é que a gente não consegue perdoar e deixar com que o outro viva normalmente. Por quê? Porque aquela situação me causou uma dor tão forte que, aos meus olhos, a dor que tu tá passando não é tão forte assim, porque tu tá aí
firme e forte, seguindo na jornada. Poxa, como é que pode a Gessiara estar conseguindo suplantar as dificuldades e ela me fez tanto mal lá no passado e agora ela está aí vivendo numa boa? Mas ele não consegue ver que dentro, lá no íntimo, todo um turbilhão de coisas que estão acontecendo e que estão fazendo com que ou eu vá por um caminho ou eu vá por outro caminho. Mas ter a fé de que tudo passa e ter essa máxima de que a gente não consegue pagar e apagar o crime com outro crime, Sim, faz a diferença, sabe? Faz a diferença porque nos coloca na posição de servidores, realmente de servidores. Quando eu estou a serviço do bem, eu vou me deparar com muitas situações desafiadoras na nossa frente, né? E quando a gente consegue tirar aquela montanha da vingança da nossa frente e transpô-la para o lado para que a gente consiga seguir pelo caminho, é uma grande vitória, é uma grande realização que a gente tem mesmo. E infelizmente, ou felizmente, esse caminho é traçado por cada um de nós, né? A gente pode até andar juntos, lado a lado, mas o meu caminho é o meu caminho, o teu caminho é o teu caminho. A gente pode estar trilhando, nesse momento nós estamos aqui fazendo juntos este culto do Evangelho no Lar, esse tratamento espiritual primeiro para nós, depois para todos que estão à nossa volta. Daqui, lá na frente não se sabe se a gente vai seguir no mesmo caminho ou se vai perseverar nessa conduta, nessa disciplina, ou se a gente vai se tornar aqueles que caminham e tropeçam e desviam o caminho, porque qualquer coisa é motivo para que a gente não faça esse encontro nesse determinado dia, nesse determinado horário. Às vezes a gente sabe que isso não acontece. Não há possibilidade disso acontecer. Mas a gente se esforça para estar aqui juntos, né, Gê? A sim, gente se esforça para estar aqui juntos, porque a gente sabe o quanto é bom fazer esse encontro. É muito bom para mim, minha semana é outra quando tu participa junto. Eu tenho certeza que quando a gente faz junto, para ti também é diferente, para ti a também energia é muito, a energia flui muito mais, é. né? Exatamente. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado para não alimentar esse círculo de ódio, porque o tempo não deixa nada encoberto, né? E cada um vai receber de volta de acordo com as suas obras. Então, Exatamente. a gente começar a trabalhar muito, ter muita vigilância em relação aos nossos pensamentos e nossos atos. Como diz o Ricardo, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Sim, mas eu vivo a vida hoje pautado nos meus valores. Quais são os meus valores? Eu vivo a verdade, eu vivo a paternidade e eu vivo a espiritualidade. Essas são as minhas verdades, essas são as coisas que me motivam, esses são os meus valores. Sim. Ai, que bonitinho ele conchegando aí. Vamos para a peça final? Vamos. Então tá, tu tá com a tua aguinha aí? Sim, tá aqui. Então tá bom. Então, Pai, neste momento, com alegria em nosso coração por esse encontro estabelecido, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho, pelas situações que o Senhor coloca à nossa frente, sejam elas situações boas ou ruins. As boas que nos fortalece, nos engrandece, nos alegra. As ruins que também nos fortalece, provocando em nós esse senso de servidão. Aos caravaneiros do amor que estão conosco nesta noite, o nosso muito obrigado. O nosso pedido para que interaja conosco em nossos lares e nos lares de todos aqueles que nos assistem e que nos acompanham, para que assim todo o amor, toda a paz, toda a luz e todo o bem possa estar instaurado em nossos lares. E que se porventura algum irmão ou irmã ainda se encontre em nossos lares atraídos por nossos pensamentos e vibrações,
que eles possam ser acolhidos e levados a algum posto de socorro e lá receberem todo o acolhimento e o amparo necessário para a sua jornada de vida. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor continue a abençoar os nossos lares, a fim de que aqui seja um farol iluminado a todos os viajores do universo, para que possam se achegar e aqui restabelecer-se com a sua luz e com as suas bênçãos. Que sejamos todos, Pai, a sua luz, o seu amor, a sua paz. Peço ainda, Pai, que deposite sobre as águas que temos em nossos lares, em nossas casas, todos os bálsamos e fluidos necessários para o bom refazimento de nosso corpo físico, de nosso corpo espiritual e de nosso perispírito. E assim, Pai, congregados neste amor, nesta paz e nesta luz, agradecemos e pedimos muitas bênçãos para a nossa próxima semana. E que esse encontro possa ser refeito na semana que vem, a fim de que possamos nos encontrar e nos abençoar mutuamente. Obrigado, Pai, por tudo e que assim seja. Assim seja.